dando início a uma nova história. O Segredo, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, escrito por Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. A casinha do lago. Margarida esfregava as roupas e olhava o lago à sua frente. Ela morava numa casinha nas margens das águas represadas, que formavam uma grande extensão. Todos por ali chamavam o local de Grande Lago. A sua casa ficava a uns 15 metros da margem, e esta distância variava com a estiagem ou no período chuvoso. A frente de sua moradia era do outro lado, o da estrada, que estava a uns 500 metros, e para chegar lá ia-se por uma trilha. No fundo, onde Margarida estava, havia uma pequena horta de que ela cuidava com carinho e o seu tanque. A água que usava na casa vinha da represa por uma bomba que enchia uma caixa d'água e que ficava a 2 metros do chão, ao lado de sua cozinha. E a que usava para lavar a roupa vinha de um esguicho. Margarida estava toda dolorida pela surra que havia levado. E foi por mais essa agressão que decidira: vou esperar o horário combinado para lhe dizer que eu aceito ir embora com ele. Eu penso que é o melhor, porém eu tenho que avisar o tio Basílio. O filho mais velho e o do meio brincavam perto, no gramado. Fazia de pauzinhos, carroças e canoas, e o caçula de 3 meses dormia dentro de casa. No horário, deixo-os como sempre, brincando. Vou e volto rápido. Tomara que Clarinda não acorde. Pensou na sua vida. Tudo era razoável, mais ou menos bom, até eu completar 12 anos e o meu pai morrer. Eu tinha 5 irmãos e uma irmã. E quando o papai faleceu, a minha irmã era mais velha. Tinha ido para outra cidade, fora ser empregada doméstica, e raramente nos dava notícias. Tinha 2 irmãos mais novos que eu. Nessa época, os 2 eram pequenos. Era papai que nos sustentava. E com a morte dele, a minha mãe doou os 2 filhos menores para um homem que periodicamente ia por aqueles lados e levava crianças para serem adotadas em cidades grandes. Falava-se que muitas das vezes ele as comprava. E eu penso que mamãe os vendeu, porque ela teve dinheiro quando isso ocorreu. Pela região, a maioria das pessoas, principalmente os mais pobres, eram negros ou pardos. Mas nós éramos claros. O meu pai era ruivo, de olhos verdes. Éramos parecidos com ele. Passamos por muitas necessidades, tínhamos poucos alimentos e passamos fome. Um ano depois, mamãe arrumou um companheiro. Por lá, naquela região, referiam-se às uniões de marido e mulher. Porém, era difícil um casal ser de fato casado. Não gostamos do nosso padrasto. O meu irmão mais velho foi embora de casa e eu passei a ter um medo desse homem, porque ele me olhava diferente. Mamãe também notou e evitava me deixar sozinha com ele. A minha mãe encontrou a solução. Umas 2 a 3 horas andando, ia-se a outro vilarejo, onde residia o tio do meu pai, o tio Basílio, que era viúvo e não tinha filhos. E ela me levou para ele. O que escutei dela naquela tarde foi algo muito ruim. Tio Basílio, eu trouxe Margarida para o senhor. Eu não estou tendo condições de ficar com ela. Faça essa menina o que quiser. Ela sabe fazer de tudo nessa casa. Cozinha bem. Se o senhor não a quiser, a largue na rua. Mamãe foi embora sem se despedir. Margarida suspirou e determinou. Eu nunca
mas nunca mesmo largo um filho. Eu prefiro morrer e até matá-los. Cruz credo. Arrepiou-se com esse pensamento. Esfregando a roupa, continuou a pensar. Senti muito medo naquele dia. Não sabia o que aconteceria. O que esse tio Basílio poderia fazer comigo? E se me deixasse na rua, o que faria para viver? Porém, o tio Basílio era calmo, de expressão bondosa. Devia ter, e de fato tinha, 40 anos. Ele mancava de uma perna. Sua perna esquerda era mais curta que a direita. Era magro e de estatura pequena. Ele me mostrou a casa e, para mim, a residência era grande e bonita e tinha 3 quartos, banheiro dentro da casa e todos os cômodos estavam limpos. Ele me mostrou um dos quartos e disse que seria o meu, e após me convidou para almoçar. Eu, com fome, me alimentei. A comida estava gostosa. Vendo-me com medo, ele explicou: Margarida, vou ser o seu pai de agora em diante. José, o seu pai, e eu sempre fomos amigos. Não tenha medo, nada farei de mal a você. Margarida estendeu a roupa no varal e escutou o assobio. O assobio era a indicação de que teria que ir. Olhou para os filhos, eles continuavam brincando e não escutou o choro da filha. Andando rápido, desceu o lado esquerdo por alguns metros, onde havia algumas árvores, e viu Lambari, o homem com quem ia se encontrar. Oi, cumprimentou ele. Nossa, seu rosto! Ele lhe bateu de novo? Por Deus! Eu juro que eu nunca irei fazer isso com você. Lambari, eu decidi ir com você. Quando? Espero que seja logo. Irei me despedir de um tio e contar a ele o nosso plano para não lhe causar sofrimento. Ele gosta de mim e não merece sofrer. Espero que ele não nos atrapalhe. Lambari a interrompeu. Não, ele não fará isso. Planejei fazer isso amanhã. Daqui a 2 dias, no mesmo horário, assobie. Se eu tiver voltado, virei e irei embora à noite. No sábado é a melhor noite para fazer isso. Sei, é a noite em que Sidão vai para a cidade. Lambari concordou. Eu vou então organizar tudo. Dará certo, Margarida? Como você se chama? Margarida quis saber. Por enquanto, me chame pelo meu apelido. É melhor saber o meu nome depois. Tenho que ir. Vá e não desista. Até mais ver. Despediu-se Lambari. Margarida voltou rápido e escutou a filhinha chorar. Entrou na casa com os filhos, amamentou a filha e foi fazer o almoço. A comida sempre era simples e não tinha como variar. Meu Deus, lamentou. Há tempos que eu não rezo, mas eu não tenho tempo. Eu estou sentindo dores, os tabefes me doeu. Eu não sei se dará certo o que eu irei fazer, mas o que pode ser pior do que esta vida que eu estou vivendo? Planejou tudo e repetiu por vezes o que decidira fazer. Rever o tio Basílio será muito gratificante. Ele é muito bondoso. Eu tive paz enquanto estive com ele. Suspirou e lamentou. Escrevemo-nos, eu para ele e titio para mim. As cartas dele vão para o mercadinho. E a dona Rosa, a proprietária, as entrega para o Sidão. Ou me traz, porque ela vem sempre se consultar com a dona Nininha. Nas cartas eu evito me queixar para não preocupá-lo. Sempre tive muito o que fazer. Recolheu a roupa, não as passava, a não ser algumas do Sidão, quando ele ordenava. O ferro de passar era de brasa, ali não havia eletricidade. Usavam-se lampiões e tinha uma lanterna para emergência. A casinha era pequena e ela a mantinha sempre limpa. Tinha 3 cômodos.
A porta de entrada dava para o cômodo maior, que era sala e cozinha, onde tinha uma mesa com 5 cadeiras, um armário, um fogão a lenha e uma pia, na qual usava esguicho para lavar a louça, e a água escorria para fora da casa. E tinha 2 quartos, um dela e de Sidão, e o outro onde dormiam os 3 filhos. Os 2 meninos numa cama de solteiro e a nenenzinha num pequeno berço. A latrina ficava ao lado desse quarto e tinha outra lá fora da casa, perto da horta. Tomava banho de bacia e a água era esquentada. Margarida sempre gostou de verduras, por isso fez a horta. E era lá que ela plantara as mudas de ervas que a dona Nininha lhe dera para os chás que fazia. O que achava pior naquele lugar era a falta de conversar. Sidão certamente conversava com os colegas de trabalho. Queria sossego no lar. Conversava pouco com ela. Ela falava com os filhos, mas sentia falta de trocar ideia com alguém, escutar novidades. Realmente se sentia muito sozinha. Enquanto lidava com os trabalhos da casa, ela ficou pensando. Tio Basílio foi um bom amigo, respeitador, é uma pessoa caridosa. Matriculou-me numa escola assim que fui morar com ele. Eu e os meus irmãos havíamos frequentado a escola por um período. Os meninos um pouco mais. Mamãe precisava de ajuda nos trabalhos de casa e tirou a minha irmã da escola e quando ela foi embora, foi a minha vez de sair para ajudá-la, ou fazer para ela quase todo o serviço. Mamãe gostava de sair, de passear, de conversar com as amigas. Eu não tive uma infância boa. Penso mesmo que eu não era feliz. E depois que o papai faleceu, foi um período muito sofrido. Estava sempre apavorada e com muito medo. Tentou fazer uma comida melhor, mais caprichada. Ela fazia uma vez por dia para o almoço e a janta. Farei de tudo, me esforçarei para esperá-lo acordada, decidiu Margarida. Aparecido, o companheiro de Margarida, era alto, forte, trabalhava de peão, numa fazenda próxima e almoçava lá, onde o proprietário dava o almoço. Ele ia de bicicleta ou a cavalo. Seu caminho era primeiro pela trilha até a estrada e seguia a estrada na fazenda. Normalmente ele fazia o trajeto entre 20 a 30 minutos. Seguindo essa estrada por mais alguns minutos, chegava a um povoado, uma vila pequena, onde havia bares, um mercadinho, uma farmácia e um bom farmacêutico. Também tinha uma capela, uma igrejinha, onde o padre ia uma vez por mês rezar a missa, realizar casamentos e batizados. Margarida, nesses 4 anos que morava ali, fora somente 2 vezes à vila. Sidão recebia por mês e era ele quem fazia as compras. A casinha em que moravam era dele, que recebera de herança de seu pai. Até antes de levá-la, ele morava ali com o pai e o fez até o seu genitor falecer. Ele era filho único desse homem. Ele não sabia da mãe que a abandonara. Sidão dizia sempre que queria ter muitos filhos para não serem sozinhos como ele foi. Aparecido era chamado, conhecido por Sidão. Para Margarida, ele era uma pessoa estranha e sentia muito medo porque, por motivos fúteis ou até sem motivos, ele batia nela. Ela estava com hematomas e até pequenos cortes. Dona Nininha, pensou Margarida, fala sempre que quem amamenta não fica grávida. Mas eu fiquei por 2 vezes, mesmo amamentando. Agora eu estou com muito medo de engravidar novamente. Orfeu tem 3 anos, fez aniversário no mês passado. Teobaldo fará 2 anos daqui a 2 meses. E eu tenho Clarinda com 3 meses. Eu estou fazendo de tudo para amamentá-la e tomando aquele chá de gosto ruim que a dona Nininha me ensinou. Nininha era a vizinha mais próxima deles.
não morava longe se fosse de canoa. Se fosse por terra, ela tinha que seguir uma trilha até a estrada e percorrer uns 800 metros até a trilha que ia à casa de Margarida. Nininha era uma mulher incomum. Quando Margarida a viu, teve a sensação de que ela era uma feiticeira ou algo assim. Embora achando-a diferente, ela era uma boa pessoa. Nininha morava com um companheiro e dizia já ter tido 8, somente um deles morrera. Separara-se dos outros. Teve 4 filhos, 2 moravam com ela. Os 2 mais velhos residiam na vila. Ela tinha uma horta grande e a maior parte das plantas eram de ervas. Nininha fazia um pouco de tudo. Era parteira, fazia remédios caseiros. Assim que Margarida se mudou para lá, estando grávida, foi Nininha quem a ajudou. Ela cobrava pelos atendimentos. Os partos Sidão pagou, porém, para outras coisas, Nininha ficou com pena da vizinha e a ensinou a fazer os chás para dar a Sidão, para ele dormir e lhe dar sossego. As árvores onde ela se encontrava com Lambari escondiam a casa de Nininha e de Margarida, porém ela se preocupava, temia que a vizinha os visse juntos. Os partos? Exclamou Margarida lamentando. Como foram sofridos! Combinaram que, quando Margarida começasse a sentir as dores do parto, ela bateria numa lata e que a vizinha ouviria o barulho. Eu fiz isso, mas Nininha demorou e, quando chegou, me examinou e disse que ia demorar e voltou para sua casa prometendo voltar. Fiquei aqui sozinha com as dores e com medo. Como eu sofri! Lastimou falando baixinho. Nininha voltou e Sidão também chegou do trabalho. Ele acabou dormindo e o nenê nasceu às 2 horas da madrugada. Ela estava exausta. Nininha ajudou e, após, foi para sua casa, mas antes deu uma lição para Sidão, que era para ele ajudá-la e que Margarida deveria ficar deitada e que não batesse nela. Sidão ficou contente por ser pai e por ter sido um menino. Eu fiquei grávida de novo, continuou falando sozinha. Novamente, o seu parto foi difícil. Pensou que ia morrer. Não foi diferente. Sidão ficou contente e por uns tempos esteve menos rude. Aí eu tive Clarinda, exclamou Margarida. Amo os meus filhos. Eu tive partos difíceis, demorados, pouco repouso e tenho medo de ter mais filhos. Como criá-los aqui? Tomara que a dona Nininha não tenha me visto ir às árvores e nem Lambari rondando por aqui. E se nos viu, que não conte. Ela parece gostar de mim e eu gosto dela, mas não a ponto de contar o que eu planejo fazer. Somente ao tio Basílio eu irei falar, isso para que não sofra. Será que a dona Nininha é feiticeira? Ou algo assim? Uma vez o Sidão me perguntou o que achava dela. Com ele sempre penso no que responder. O fiz com receio. Dona Nininha é para mim uma parteira, a única por aqui. Quase não a vejo. Sidão nada falou. Penso que ele não quer que eu converse com ninguém. Eles tinham, ou Sidão tinha, uma canoa a remo e ficava ancorado na beira da represa. Às vezes, escondida do companheiro, Margarida ia de canoa à casa de Nininha para conversar um pouquinho e levava os filhos. E foi nessas visitas que ela ganhou mudas de ervas e passou a usá-las para o chá. Sidão chegou e a olhou e não disse nada. As crianças já estavam dormindo. Sentou-se e ela lhe serviu o jantar. Margarida esforçou-se para parecer natural e não se contradizer. Mentiu. Sidão, a mulher do dono do mercadinho, a dona Rosa, teve que vir se consultar com a dona Nininha
E veio aqui me avisar que o tio Basílio mandou um recado e de que está muito mal de saúde e quer me ver. Falou e calou. Nesses quase 4 anos que estava ali, não vira mais o tio e sentia muitas saudades e falta da atenção e do carinho dele. Você sabe que eu estou tendo muito trabalho e que eu estou nessa época trabalhando também na colheita. E assim eu ganho mais. Eu tenho chegado mais tarde porque além de cuidar do gado, eu faço o extra, colhendo. Sim, eu sei, disse Margarida. Eu não posso levá-la. Ele nunca pode. Ou não quer ir, pensou ela. Sidão, pelo recado, titio está para morrer. E tio Basílio sempre dizia que ia me deixar o que tem, que é a casa que ele mora e umas terras. O sítio que está arrendado, pelo que sei, é produtivo e não fica longe da cidade. Será que não é bom eu ir e verificar isso? Os olhos de Sidão brilharam de cobiça. De fato, se ele nos deixar aquele sítio, mudaremos para lá e trabalharei no que é meu. Você deve ir. Será que a dona Nininha não ficaria com as crianças? Se você deixar, eu irei de charrete e levo as crianças comigo. Eu saio cedo amanhã. Você me ajuda com a charrete e eu coloco um colchão atrás para as crianças se deitarem ou ficarem sentadas. Vou e retorno no outro dia. Margarida reforçou. Assim que me certificar de que o titio irá nos deixar tudo, eu pedirei a ele que já nos dê o sítio. Assim você deixa de ser empregado. Será muito bom, faça isso. Converse com seu tio. Venda esse pedaço de terra e nos mudaremos para o sítio. Eu fiz o chá, Margarida serviu. Ele tomou o chá oferecido e começou a fazer planos. Se der certo, ofereça esse pedaço de terra ao senhor Arlindo. Ele já quis comprar e me disse que quer fazer casas para alugar às pessoas ricas que desejam passar férias ou dias aqui nas margens da represa. Com o dinheiro, nós vamos para o sítio e lá eu posso plantar milho, feijão ou fazer uma grande horta e vender hortaliças. Foi falando mole, encostou a cabeça na mesa e Margarida o ajudou a ir para a cama e ele dormiu. Ela suspirou aliviada. Foi até o cavalo, lhe deu milho, o limpou, verificou a charrete e estava tudo certo. Entrou na casa e arrumou o que ia levar. Colocaria o colchão de solteiro em que os 2 filhos dormiam atrás da charrete. Levaria poucas roupas, as que tinha já eram poucas mesmo. Não estava com sono, mas sim agitada e ansiosa para fazer essa viagem, e rezou, rogando para que tudo desse certo. Deitou e acabou por dormir. Acordou cedo e fez o café. Sidão, ao tomá-lo, a olhou e recomendou. O seu rosto ainda tem marcas. Não conte ao seu tio o porquê. Fale se perguntar que caiu. Diga que tem uma vida muito boa e não trabalha na lavoura, como muitas mulheres que ajudam os maridos. Diga que você somente cuida da casa e das crianças, entendeu? Sim. Espero mesmo que tenha entendido. Você sabe bem o que acontece quando me desobedece. Agora vou ajudá-la. Ele arrumou a charrete e colocou nela o que Margarida ia levar. Depois foi para o trabalho de bicicleta, mas antes recomendou: faça tudo como planejamos, convença o seu tio a nos dar o sítio. Nossa, nem se preocupou por eu ir sozinha e nem me desejou que fizesse uma boa viagem. Lamentou ela. Acordou os 2 filhos, os alimentou e amamentou a nenenzinha. Apagou o fogo do chão, fechou a casa, colocou os 3 atrás na charrete em cima do colchão. O mais velho alegrou-se. Ele gostava de andar de charrete. Subiu no veículo e olhou a casinha, toda pintada de azul clarinho.
Quando ela fora morar ali, a casa não estava pintada. Depois de 2 anos, ela pintou de azul, sua cor preferida. Olhou a sua horta, gostava muito dela. Quando eu me for, talvez toda a horta morra de sede, mesmo com tanta água por perto. Margarida, guiando o cavalo com cuidado, seguiu pela trilha. Que Deus nos proteja e que a Virgem Maria me guie nessa viagem. Na estrada não viu mais a sua casinha e seguiu sua viagem. A visita. Margarida decidiu ir devagar para não cansar o cavalo. Pelos seus cálculos, chegaria ao meio-dia na residência do seu tio, e saiu da trilha e seguiu pela estrada, e logo passou por uma bifurcação em que uma das estradas ia para a fazenda onde Sidão trabalhava. Minutos depois viu a vila. A estrada novamente se bifurcava. Uma saída entrava na vila e a outra, que ela deveria seguir, passava por mais 2 vilas para chegar à cidade em que o tio morava. Depois de 2 horas, parou à beira da estrada para dar alimentos aos seus filhos e amamentar a filhinha. Desceu, deu água e depois mais milho para o cavalo. 20 minutos depois, seguiu viagem, agora com os filhos acordados. Embora fossem muito bonzinhos, eles estavam sempre querendo alguma coisa e teve que parar por mais vezes. Atenta, prestando muita atenção tanto nos filhos como no caminho, ficou tensa e nervosa. Suspirou aliviada quando entrou na cidade em que o tio morava. Passou pela periferia e chegou ao lar do tio às 14 horas. Desceu, tirou os filhos da charrete e gritou pelo tio. Basílio surpreendeu-se e se alegrou em vê-la. Abraçaram-se e ele fez com que entrasse e se alimentassem. Deixando-os comendo, tirou o cavalo da charrete, colocou-o no quintal e guardou a charrete e entrou. Que surpresa, Margarida, que surpresa boa! Por que veio? O tio quis saber. Tenho que conversar com o senhor. Eu vou cuidar das crianças. Elas estão cansadas. Posso dar um banho neles? Basílio a ajudou. Ela deu o banho nos filhos. Na casa de Basílio havia chuveiro com água quente. Os 2 meninos se alegraram com a novidade. Depois deixou os 2 meninos no chão brincando, acomodou a menininha numa cadeira e contou para o tio por que fora. Titio, eu vim avisá-lo do que eu pretendo fazer para que o senhor não se assuste ou sofra sem precisar. Margarida contou, falando compassadamente, e evitou de se queixar demais. Falou como era sua rotina de vida. Que horror, Margarida! Por que você não me contou nas cartas? Basílio se indignou. Eu não queria preocupá-lo. Eu penso que tem um pouco de culpa nisso. Você estava aqui comigo e eu queria falar sobre a vida, sobre sexo, e eu não tive coragem. Eu deveria tê-lo feito. Também eu não a defendi quando precisou. Não sinta culpa, titio, pediu Margarida. Não fui leviana. Sidão, ao me ver, ele decidiu que ia ser a mulher dele. Sim, eu sei. Ele espalhou por aí que viera aqui para levar uma mulher com ele. Escolheu uma virgem e que sabia cuidar de uma casa. Senti-me lisonjeada quando ele me olhou, preferindo a mim do que as minhas colegas. Ele é bonito, forte, me deu balas e me convidou para sair. Passeamos na praça e no segundo encontro ele me levou para um mato e tivemos relações sexuais. Eu pensava que o namoro era daquela forma. Aí, lembrou Basílio, ele espalhou que esteve com você e que com certeza estava esperando um filho dele. Tudo foi muito rápido. Ele veio aqui avisar que ia levá-la. A fez pegar suas roupas e você foi embora. Sim, foi isso que aconteceu, concordou Margarida. Eu fui embora com ele e de fato eu engravidei. Sidão deixou que eu escrevesse para o senhor e levava a correspondência para o mercadinho.
Receber as suas cartas era o meu consolo. Obrigada, titio. Pelo que eu vejo no seu rosto, ele surra você, observou Basílio, com os motivos dele e até sem. A primeira surra foi depois de 2 meses que estava lá, na casinha do lago. Eu corri para encontrá-lo quando ele chegou do trabalho, para lhe mostrar o peixe que eu havia pescado. Ele gritou comigo: Quem autorizou você a pescar? Eu não gosto de peixe. Ele me bateu e me deu tapas nas costas e no rosto. Eu chorei sentida e levei mais alguns. Eu não gosto de mulher chorona. Cale-se, senão apanha mais. Margarida fez uma pausa e Basílio a escutava penalizado. Ela continuou a contar. Eu não conseguia entender e acreditar no que estava acontecendo. Arrependi-me por ter ido. Eu quis ir embora, mas ele avisou e muitas vezes me ameaçou. Se você for embora, eu a encontro. Mato você e o seu tio. Eu tive medo e tentava fazer de tudo para não contrariar. Mas mesmo assim eu continuei apanhando. Você sempre gostou de peixe. Não os come mais? Perguntou o tio. Como sim? Eu pesco e ao lado da casa, não muito perto, eu fiz um fogão de pedras, onde eu coloco peixe limpo temperado com sal e ervas e aço. Eu dou também para os meninos e sei que é um bom alimento. Eu faço isso para Sidão não sentir dentro da casa o cheiro de peixe. Margarida, Basílio se preocupou. Você foi impulsiva em relação ao Sidão. Será que não acontecerá o mesmo com Lambari? Como ele se chama? Eu não sei, titio. Ele prefere me contar depois. Eu penso que, se algo não der certo, ninguém saberá quem ele é. Fale mais sobre esse homem, pediu Basílio. Se juntar os minutos que conversamos, talvez não dê 2 horas, concluiu Margarida. Mas eu sinto que ele é calmo, não é violento. Ele está há 1 mês do outro lado do lago trabalhando com pescados. Ele contou que vinha de uma viagem e parou para descansar e me viu. Eu tinha ido de canoa à casa de uma vizinha e estava com os meus 3 filhos. Ele me abordou, perguntou se precisava de ajuda e me pediu para encontrá-lo entre as árvores perto da minha casa. Ele disse que ao chegar lá, ele assobiaria. Ele seguiu seu caminho e eu o meu. Aquela noite, por estar cansada, eu dormi e por não ter esquentado a janta para o Sidão, ele me bateu. Revoltei-me e no outro dia, ao escutar o assobio, eu fui e conversamos. Ele me disse que, ao me ver, se apaixonou e queria que eu fosse embora com ele e levasse os meus filhos. Nesses encontros, que passaram a ser diários, menos aos domingos em que Sidão ficava em casa, ele me contou que não era impotente, mas infértil, e que não poderia ter filhos, e que me levaria para o lar dele como a sua mulher e meus filhos seriam dele. Nesses encontros eu não me demoro, titio. Se não está chovendo pela manhã, ele assobia e eu vou ao encontro dele. E esses são rápidos. Lambari é respeitador, somente pega em minhas mãos e por vezes acariciou os ferimentos do meu rosto. Ele fica indignado pelas surras que eu levo. Ele jurou nunca me bater e tomamos sempre muito cuidado para não sermos vistos. Fizemos planos, estava indecisa, mas por outra surra eu decidi ir. Titio, eu não posso voltar para cá. Sidão viria me buscar e é bem capaz de bater no senhor. Eu com certeza levaria uma surra que me marcaria a vida toda. Seria bem pior. Eu penso que Deus está me dando uma oportunidade de uma vida melhor. Como você fez para o Sidão deixar você vir me visitar? Perguntou Basílio. Menti para ele. Disse que o senhor mandara recado de que estava muito doente e queria me ver e que eu precisava vir para saber se ainda seria sua herdeira. Sidão concordou
e sugeriu que eu pedisse ao senhor para nos dar agora o sítio. Mudaríamos para cá e ele trabalharia no que era dele. Sidão é violento, mas é muito trabalhador. Eu vim para voltar logo. Amanhã irei embora e direi a ele que o senhor aceitou e que quer nos ver para acertar tudo. Eu direi também que voltaremos aqui assim que terminar a colheita. Ele com certeza ficará muito contente e não irá me bater, e eu logo penso que no outro dia farei o que eu planejo. Eu tenho medo por você, Basílio se preocupou. Às vezes pensamos que nada pode ficar pior, e piora. Numa coisa eu concordo com você, não pode vir para cá, será o primeiro lugar em que ele a procurará, e se a encontrar, será uma calamidade. Eu, infelizmente, não conseguiria protegê-la. Prepararam o jantar e ficaram conversando. Os dois meninos brincavam perto deles e a nenenzinha estava no chão, em cima de um cobertor. Titio me perdoa. Nunca quis preocupá-lo. Assim que for possível, eu escrevo para o senhor mandando o endereço e mudarei de nome. Diga, se alguém perguntar, que é uma prima. O senhor continuará me escrevendo. Eu quero continuar recebendo notícias suas. Eu farei isso, concordou Basílio. Eu tenho umas economias? É pouco. Eu vou dar a você e amanhã cedinho irei comprar umas roupas para vocês. Serão poucas, 2 trocas, para que leve. Esconda o dinheiro e essas roupas do Sidão. Escreva sempre, não esconda se não der certo. Eu tentarei ajudá-la a fugir de novo e ir para bem longe. Eu vou rezar para Deus a proteger. Você fez aniversário na semana passada. Nossa, é mesmo. Eu esqueci. Completei 20 anos. Você continua bonita. E se cuidar, ficará mais ainda, observou Basílio. Titio, eu não sei explicar como ou porquê, mas eu sinto que vai dar certo, opinou Margarida. Que Deus a proteja, rogou Basílio. Margarida quis aproveitar a presença do tio e ficaram conversando. Ele deu notícias da mãe dela, que ela trocara de companheiro e tivera mais 2 filhos, e os doara. Dizem que ela os vendeu assim que os teve. As crianças eram clarinhas. Aquele homem que de vez em quando vinha por aqui atrás de crianças continua vindo. Ele compra as crianças, de preferência pequenas, e ele afirma que são para casais sem filhos. Eu espero que seja mesmo. Dos seus irmãos, o que eu sei é que a mais velha casou e mora longe daqui. De seus irmãos, somente um está por aqui. Ele está bem, casou e é trabalhador. Você não quer tentar revê-los? Ou alguma de suas amigas? Não, Margarida respondeu rápido. Naquela época, eu tinha amigas, estudávamos juntas. Depois do que aconteceu, do que Sidão falou, elas se afastaram e não quiseram falar mais comigo. A vida nos separou. Eu as entendo, tornei-me para elas ou para as famílias delas uma má companhia. E eu não quero revê-las, principalmente por não terem dado certo as coisas para mim. Quanto aos meus irmãos, separamo-nos. É melhor ficarmos separados. Mamãe nunca se importou comigo. Enquanto eu estive aqui com o senhor, não veio me ver nem quis saber como eu estava. É melhor que continue assim. Eu entendo. Porém, a lembro de que todos têm problemas. Eu sei, concordou Margarida. Porém, uns mais e outros menos. Será que alguma de minhas amigas é surrada pelo marido? Elas têm família para protegê-las. Vendo que o tio a olhou sentido, se desculpou. Perdoe-me, titio. O senhor não teve chance de me proteger. E não tem. Mudaram de assunto. Recordaram-se de momentos alegres de quando ela estivera morando ali e riram. Colocou as crianças para dormir.
Margarida decidiu ir embora logo após o almoço. Foram dormir tarde e acordaram cedo no outro dia. Ambos queriam desfrutar de mais tempo juntos. O tio saiu e voltou rápido, comprou 2 trocas de roupas para cada um deles. Margarida gostou do presente. Almoçaram mais cedo e logo depois Margarida partiu. Saiu da cidade e na estrada ela chorou. Como eu queria voltar no tempo, estar com o titio e não ter que retornar para a casinha do lago. Lamentou-se ela. Atenta, tanto à estrada quanto aos filhos, retornou sem problemas. Em casa cuidou dos filhos, tirou o cavalo da charrete, escondeu as roupas e o dinheiro que ganhara do tio dentro do colchão que os filhos dormiam. Fez o jantar e esperou Sidão. Ele chegou ávido pelas novidades. Margarida mentiu. Encontrei o titio adoentado, mas já tinha melhorado de quando ele mandou me avisar que estava passando mal. Ele se alegrou em me ver e conhecer as crianças. Você falou a ele sobre o sítio? Sidão quis saber. Sim, eu falei. Titio gostou da ideia. Afirmou que fez um testamento me deixando tudo o que tem e disse que seria bom irmos para lá e cuidar do sítio. E que no momento está arrendado, mas o contrato do arrendamento vence daqui a 2 meses. Ele quer conversar com você. Pediu para irmos lá logo que você acabe a colheita. E aí poderemos nos mudar. Pelo jeito você gostou da visita, observou Sidão. Gostei de rever o titio e da oportunidade que ele está nos dando. Assim você não será mais empregado. Os olhos de Sidão brilharam ambiciosos. Margarida lhe serviu o chá que o faria dormir. Margarida, ontem demorei a dormir. Queixou-se Sidão. Por não ter tomado o chá, pensou ela. Sidão, você deve ter se preocupado conosco e sentido a falta das crianças. Há tempos eu não fico sozinho. Como ele estava contente por ela ter feito tudo certinho e ter dado tudo certo, foram dormir. No outro dia, a mesma rotina, e assim que escutou o assobio, chegou a correr para se encontrar com Lambari. Pela primeira vez abraçaram-se. Tudo certo, exclamou Margarida. Eu planejei e acertei o que iremos fazer, contou Lambari. Falando rápido para não se demorarem, acertaram os detalhes. Combinaram que às 11 horas, ela, sem fazer barulho ou acender qualquer luz, iria para a canoa com as crianças. Dará certo, eu a espero, exclamou ele. Você jura mesmo que nunca irá me bater? Pediu Margarida. Juro, juro, nunca irei bater em você, por Deus. Eu irei sempre tratá-la bem. Na viagem teremos tempo para conversar bastante e planejar as nossas vidas. Eu gosto de você. Despediram-se e Margarida voltou correndo para casa. O dia fora bem escolhido. Todos os sábados, que era dia normal de trabalho, folgava-se somente nos domingos. Sidão e os amigos iam para a vila, à noite, onde no bar ele bebia, conversava, às vezes jogava carta e ficava até tarde. Normalmente, Sidão chegava em casa cansado e não jantava porque costumava comer no bar, deitava e dormia. Sidão nem se importará se não me ver deitada. Pensará que eu estou amamentando no outro quarto, concluiu ela. Depois, quando ele chegar, eu já estarei bem longe. Irei às 11 horas e ele chega sempre 2, 3 horas da manhã. Pegou e colocou numa sacola o dinheiro e as roupas que o tio havia lhe dado, que escondera no colchão onde os 2 filhos dormiam. Iria levar pouca coisa. Ansiosa, aflita, se organizou. Fez e refez os seus planos. Fez o almoço, alimentaram-se e foi ficando cada vez mais ansiosa esperando pelo horário.
À noite colocou no chá que os filhos costumavam tomar umas folhinhas de erva que fazia dormir e deu 2 colheradas para o nenê. Assim eles não acordam e não terá perigo de eles chorarem, concluiu ela. Os filhos dormiram. Ela levou para a canoa o que ia levar e sabia o caminho e fizeram o trajeto no escuro. A luz da lua crescente iluminava pouco. Perto das 11 horas levou o filho mais velho e o acomodou na canoa e depois o nenê e após o segundo filho. Tomara que eles não acordem, desejou rogando. Desamarrou a canoa e remando cadenciadamente, procurando não fazer barulho, remou para o local do encontro. Outros nomes. Margarida remava e sentia o coração bater forte. A sua respiração estava ofegante. E se Lambari não vier? Volto para casa e ajo como se nada tivesse acontecido. Mas o que eu faço com Sidão, que já deu como certo ir conversar com tio Basílio e ter o sítio para ele, meu Deus. Parou no lugar combinado. Era no meio do lago e mais para o lado direito de sua morada. Esperou por alguns minutos, que lhe pareceram muito tempo, e escutou: Margarida, estou chegando. Ela não respondeu, somente bateu o remo na água para indicar onde estava. Não acenderam luz nenhuma. Escutou a canoa onde ele estava se aproximar e emparelhar com a dela. Cuidado, sussurrou Lambari. Devemos evitar falar e fazer barulho. Dê-me o garoto maior. Ele pegou o menino com cuidado e o colocou em cima de um cobertor que estava no fundo do barco. Depois pegou o outro e a nenê e o saco que ela levaria. Após, a ajudou a mudar de barco. Pegou tudo? Não ficou nada? Perguntou Lambari. Não. Margarida também sussurrou. Lambari, com o remo, empurrou a canoa em que ela estava para que ficasse à deriva, para a direita do lago, local que todos diziam ser mais profundo. Ele remou rápido para outra margem e Margarida evitou pensar. O seu coração batia forte e sentia muito medo. Se Sidão nos encontrar, mata ele e eu. Minutos depois aproximaram-se da margem. Ele fincou a canoa no barranco. Vamos descer. Ele continuou falando baixinho. Evitemos conversar e acender a lanterna. Coloque o menino nos meus braços. Vamos acomodá-los na charrete, que está ali, a uns 10 metros do barranco. Lambari acendeu por 10 segundos a lanterna e mostrou o caminho para ela. Ali, como em todas as margens da represa, havia pedras pequenas e uma subida. Onde pararam era um lugar fácil de se locomover. Ela viu uma charrete. Ele pegou um dos meninos com cuidado, subiu e, pelo barulho, Margarida entendeu que ele colocou o filho na charrete. Logo, ele foi buscar o outro e, após, levou o cobertor e o saco. Margarida, com a nenezinha no colo, subiu junto. Novamente e rápido, ele acendeu a lanterna para mostrar a ela como ele acomodara os meninos e onde ela deveria se sentar. Os garotos estavam deitados em cima de um colchão e ele os cobriu com o cobertor que estava na canoa. Ela sentou num canto da charrete com a filhinha no colo. Ele, com cuidado, evitando fazer barulho, a pé, puxou o cavalo até a estrada. Então se sentou no banco e devagar foi seguindo pela estrada. Margarida, falou ele baixinho, a pior parte já foi, sossegue. Ainda bem que nenhuma das crianças acordou. Vamos seguir em silêncio e sem acender a lanterna. Eu penso que ninguém por aqui nos verá. Com Deus conseguiremos ir para longe. Aquela erva que eu coloquei no chá faz dormir mesmo, pensou Margarida. Os meninos, se estão bem, sem nenhuma dor, dormem a noite inteira.
e o nenê acorda somente para mamar. Mesmo os pegando, levando-os de um lugar para o outro, eles não acordaram, graças a Deus. Ela estava cansada. No escuro, no ritmo cadenciado, encostou a cabeça no banco da charrete e acabou por dormir. Acordou com o sol despontando. Olhou, estavam numa estrada, e Lambaria olhou e sorriu. Bom dia! A cumprimentou alegre, porém ainda falando baixinho. Aqui onde estamos não precisamos falar mais baixo, porém as crianças ainda estão dormindo. Embora seguindo devagar, já nos distanciamos bastante. Precisamos conversar e nos organizar. Para onde vamos? Perguntou Margarida. Quando as crianças acordarem, vamos parar um pouco. Eu trouxe alimentos para nós. Estamos indo para uma cidade grande, onde nos hospedaremos numa pensão. Arrumaremos documentos e depois vamos para a nossa casa. Chamo-me Alfredo. Margarida, vocês terão que mudar de nomes. Nessa cidade grande, no cartório, estão registrando pessoas. Quem quer pode ser registrado, acertar os documentos. Eu os tenho. Você se registrará, escolherá os nomes dos seus pais, avós e outros nomes para os nossos filhos. De agora em diante, eles serão meus. Por favor, faça-os, principalmente o mais velho, me chamar de pai. Ela ficou escutando, não se tranquilizou, continuou com medo. Será verdade o que ele fala? Alfredo, esse é o seu nome. E se ele for aquele homem que compra crianças onde a minha mãe mora? Meus filhos são bonitos e pequenos. Ai, meu Deus, será que eu fiz bem em vir? Os dois meninos acordaram, estranharam por estar numa charrete, mas quando viram a mãe, sorriram. Vamos parar, determinou Alfredo. Papai e mamãe cuidarão de vocês. Eu sou o papai. Pai? Disse o mais velho, franzindo a testa. Sim, meu querido. Margarida sorriu para ele. Este é o papai. Irá chamá-lo assim, está bem? Alfredo parou a charrete debaixo de uma árvore. Ele colocou o cobertor no chão, na grama, tirou os meninos da charrete e ajudou Margarida a descer. Ela ficou surpresa, não estava acostumada a receber atenção. Ele pegou uma cesta. Margarida, aqui tem alimentos, coma e dê para as crianças. Eu vou dar água e milho para o cavalo. Depois que ele cuidou do cavalo, sentou-se perto deles e se alimentou. Na cesta havia para Margarida fartura, pães, bolos, doces e frutas. A menininha acordou e ela amamentou e a trocou. Eu tenho poucas fraldas, disse Margarida. Compraremos mais na cidade, mas será somente amanhã. Se as fraldas estiverem sujas somente de xixi, passe-as na água e as coloque para secar na charrete. Alfredo tirou de um outro saco 2 carrinhos e deu para os meninos. Os garotos se alegraram. Eles não tinham brinquedos. Agora, decidiu Alfredo, vamos subir na charrete novamente e continuaremos a viagem. Quando nos cansarmos ou o sol ficar forte, pararemos para descansar e à noite para dormir. Pelos meus cálculos, chegaremos a essa cidade amanhã para o almoço. Acomodaram-se novamente na charrete. Agora os 2 meninos sentados brincavam contentes com os carrinhos que ganharam. Não fique preocupada, pediu Alfredo para Margarida. Tudo vai dar certo. Margarida pensou que, por ser domingo e pela casa estar silenciosa, Sidão acordaria mais tarde e então procuraria por ela porque iria querer o café. O que será que Sidão fará ao não me ver? Com certeza ele xingará, ficará nervoso, me procurará aos gritos, ameaçará me dar uma surra que eu nunca esquecerei. Margarida, Alfreda fez despertar dos seus pensamentos.
Precisamos escolher outro nome para você e para as crianças para registrá-los. No seu registro, precisará dos nomes dos seus pais e avós, e das crianças, os nossos e dos avós deles. Como você irá querer se chamar? Margarida pensou por alguns momentos e decidiu. Chamarei-me Lucila. Gosto desse nome. É de uma personagem de um livro que lemos na escola. O nome do meu pai era José. E eu gostaria que continuasse, mas eu não quero colocar o nome da minha mãe. Lucila é muito bonito, concordou Alfredo. O outro nome acabou, findou, morreu e não deve ser mais pronunciado nunca mais. E eu gosto de José. Meu pai chama-se Luiz. Que tal colocarmos o nome do menino mais velho dos dois avós? José Luiz? E não devemos chamá-lo de Zé, será José Luiz. Concordo. Seremos agora Alfredo e Lucila. Na fazenda em que eu moro, todos me chamam de Senhor Alfredo. E esse é de fato meu nome. Ninguém me chama de Lambari. Fui chamada assim somente ali na represa. E lá ninguém soube o meu nome. Na quinta-feira, despedi-me de todos. Fingi ir embora, mas eu me escondi. Eu tenho a certeza de que não serei citado no ocorrido. De quem é aquela canoa? E essa charrete? Margarida. Agora Lucila, curiosa, quis saber. Eu não falei que ia planejar e acertar tudo? A charrete e o cavalo são meus, eu comprei-os para viajar. Eu não tinha planos de ficar por lá, no grande lago. Porém, eu vi você e me apaixonei e fiquei, porque me contaram como você vivia, que era infeliz vivendo com aquele homem bruto. Na quinta-feira eu me escondi com a charrete e o cavalo, antes havia comprado alimentos. Na noite de sábado eu levei a charrete e a deixei onde você a viu. A canoa eu a peguei sem pedir. Ela é de um conhecido que a deixa ali e fica trancada com cadeado. Eu fiz a chave, usei a canoa e depois a deixei no mesmo lugar e trancada. Ninguém irá saber que eu a usei. O colchão era o que eu usava e também o cobertor. Planejou bem, elogiou Lucila. Sim, eu pensei que fiz tudo certo. Alfredo continuou a falar dos seus planos. Na minha casa, agora sua também, disse a todos que eu sou casado e que eu tenho filhos. Eu não falei os nomes deles. Já temos Lucila e José Luiz. Terá que inventar o nome da sua mãe e dos seus avós. Marcaremos nesse papel para não nos esquecermos. Agora escolha o nome do outro menino e da sua filhinha. Eu gosto de Edson. Você gosta? Opinou ela. Sim. Ele se chamará Edson. E a menina? Mariana. Muito bonito, concordou Alfredo. Lucila escreveu no papel que ele dera os nomes dos seus pais. O genitor continuou José, mudou da mãe para Maria Aparecida e inventou dos avós. Lucila, explicou Alfredo, a cidade que eu nasci é onde eu fui em viagem. Será lá que todos nasceram, certo? Sim, concordou Lucila. É longe e difícil de alguém que conheço se certificar. O importante é ter tudo de cor para fazer o registro. Depois conversaremos sobre o que você irá precisar saber. Lucila resolveu conversar com os meninos e explicar para eles. Filhinhos, era o termo carinhoso que ela costumava usar. Papai e mamãe os amam. Estamos passeando, papai é este. Ele se chama Alfredo e é muito bonzinho. Ele deu a vocês os brinquedos. Você se chama José Luiz, repita. O menino repetiu e depois fez o mesmo com o outro e repetiu muitas vezes.
O sol esquentou. Alfredo encontrou perto da estrada um riacho, onde tinha umas árvores, e parou e soltou o cavalo, que tomou água e foi pastar. Alimentaram-se e ele se deitou. Eu vou dormir um pouco, Lucila. Eu quero viajar mais à noite e não dormi a noite passada. Ela ficou brincando com as crianças e os fez correr e gastar energia. Com carinho, repetia os novos nomes e que deveria chamar Alfredo de papai. O filho do meio o fez rápido e o mais velho, se não o fazia, ela o fazia repetir. Quando o sol não estava mais tão quente, era de tarde, acomodaram-se novamente na charrete e seguiram viagem. Alfredo ia devagar para não cansar o cavalo e as crianças brincavam. Mariana dormia, acordava, mamava e estava a menininha contente, aconchegada no colo da mamãe. Escureceu e Alfredo acendeu a lanterna. Um pouco mais à frente, há um lugar que eu conheço em que podemos passar a noite. Deviam ser 21 horas quando ele parou. Desceu e, guiando o cavalo, saiu da estrada, passou por algumas árvores e se defrontaram com um terreno limpo, próprio para acampar. Parou e ajudou todos a descerem. Limpou o local, colocou o colchão no chão, abriu a cesta e pediu para que eles comessem. A noite esfriara. Lucila pegou o saco de roupas que levara e colocou roupas mais quentes, uma por cima das outras, nos filhos e também o fez consigo. Alfredo cuidou do cavalo e o deixou perto e amarrado. Sentaram-se para se alimentar. Você consegue se deitar no colchão com as crianças? Perguntou Alfredo a ela. Eu os cobrirei com a coberta. Daremos um jeito, respondeu Lucila. Os meninos brincaram por alguns minutos, correram por perto, cansaram-se. Ela os acomodou no colchão e os cobriu. O saco que ela levara com algumas roupas o fez de travesseiro e deitou perto do colchão no chão. Alfredo também se agasalhou e deitou do outro lado do colchão. Tentaram dormir e descansar. Lucila orou pedindo proteção. Jesus, Nossa Senhora, nos proteja. Olhou para Alfredo e pensou, ele é gentil e trata bem os meus filhos. Ou agora, nossos filhos. Parece ser bondoso. Tomara que seja sempre assim. Acabou dormindo. O sol despontou. Alfredo levantou-se e a chamou. Lucila, acorda. Vamos seguir viagem. Chegaremos à cidade que eu falei para o almoço. Acorde os meninos, comeremos o que sobrou. Logo após estavam novamente na estrada. As crianças cansadas reclamavam. Ela com carinho tentava acalmá-las. Foi um alívio quando chegaram à cidade, pois o sol estava forte e fazia calor. Lucila admirou-se, nem imaginava como era uma cidade grande. Pararam em frente a uma pensão. Vamos descer, determinou Alfredo. Ele os ajudou a descer e entraram na pensão. Alfredo conversou com uma mulher, pagou pela estadia e pegou a chave. Venham, crianças, venha, Lucila, vamos para o quarto. A mulher foi à frente, mostrou o quarto e Alfredo abriu a porta e se defrontaram com um quarto grande. Ali é o banheiro, mostrou a dona da pensão. Entraram no quarto. Lucila, eu vou comprar o nosso almoço. Dê banho nas crianças e depois se banhe. Saiu. Lucila fez o que fora recomendado. Foi muito gostoso tomar banho de chuveiro. Na casa em que morava, se banhava na bacia. Alfredo retornou e pediu para eles descerem até o refeitório da pensão. Ele levou comida gostosa e eles se alimentaram. Sei que precisamos descansar, observou Alfredo. Deitemos por 1 hora e depois iremos fazer compras e após o jantar, aí sim descansaremos. Alfredo pediu à dona da pensão para colocar um colchão no chão e um berço.
Ele acomodou-se no chão e Lucila e os dois meninos na cama. Cansados, alimentados, dormiram. Alfredo os acordou. Vamos, Lucila, fazer umas compras. Vocês não podem chegar à minha casa somente com essas roupas. Saíram os 5. E a charrete e o cavalo? Perguntou Lucila. Eu os vendi e dei o colchão e o cobertor. Agora iremos continuar a viagem de trem. Trem? Lucila somente vira um trem em gravuras na escola. Ela admirou o movimento, as pessoas, as lojas e achou a cidade linda. Lucila estava com a filhinha no colo e Alfredo pegou nas mãos dos meninos e foram andando devagar. Aqui nessa loja vamos encontrar roupas para as crianças. Ele a ajudou a escolher roupas para os 3 e para ela eram lindas, boas e caras. Foram a outra loja de roupas femininas. Ele pediu para que experimentasse algumas roupas e outras, como ela afirmou que serviam, Alfredo as comprou. Lucila nem sabia o que pensar. Estava maravilhada. Nunca até então comprara tantas roupas lindas e novas. Foram depois a uma perfumaria. Ele comprou shampoo, creme, batom, desodorante e perfume. Uma mulher deve ter tudo isso, determinou ele. Foram a um restaurante e jantaram. Após, voltaram para a pensão. Ele foi tomar banho. Acomodaram-se para dormir. Todos estavam sonolentos. Lucila na cama de casal com os meninos, a nenê no berço e ele no colchão no chão. Dormiram. Acordaram no outro dia às 8 horas. Sentiram-se descansados. Tomaram de jejum na pensão e saíram. Foram fazer os registros. Ali naquela cidade estava sendo feita uma campanha para que todos se registrassem. Era somente ir ao cartório e estava sendo gratuito. Não pegaram fila e se registraram. Lucila levou sua cola. Primeiro foi ela a fazer os seus documentos e depois fizeram os das crianças com o novo pai. Agora todos tinham documentos. Sidão registrara os filhos, mas ela deixou os documentos na casa, não iria precisar dos antigos. José Luiz aprendeu rápido, dizia o seu nome, os 2 irmãos e chamava Alfredo de pai. Edson, que ainda não falava direito nem correto, do modo dele, também o fazia. Isso alegrou Alfredo. Vamos agora almoçar, determinou Alfredo. Depois iremos passear um pouco pela cidade e voltaremos para a pensão. Amanhã cedo, às 7 horas, pegaremos o trem e às 14 horas chegaremos ao nosso destino. Quando voltaram para a pensão, as crianças sonolentas e cansadas dormiram. Alfredo saiu. Quando acordaram, tomaram banho, colocaram roupas novas e Lucila deixou os cabelos soltos. Usava-os preso por um coque, por ser mais fácil de pentear. Mas lavados com shampoo e creme, os penteou facilmente, passou batom e se perfumou. Quando Alfredo chegou, a elogiou. Você, Lucila, é de fato muito bonita e está linda. Fez uma pequena pausa e explicou. Na minha casa viveremos como marido e mulher. Aqui não. Porém, iniciaremos com um namoro. Eu não quero forçar nada. Eu não quero me parecer com outro. Estou bem e feliz, exclamou ela. E será sempre assim a nossa vida juntos, afirmou Alfredo. Lucila acreditou. Jantaram perto da pensão. Saí à tarde, contou ele, para olhar uns produtos agrícolas e comprei umas coisas que serão depois entregues. Vamos ficar um pouquinho na pracinha após o jantar. Amanhã cedo partiremos e logo estaremos longe. Tentei escutar se chegou por aqui algum comentário sobre o seu sumiço. Nada escutei. Comprei umas roupas para mim e 2 malas
para colocarmos as roupas. Sentaram num banco da praça e os dois garotos brincavam por ali, na frente deles. Sidão, pensou Lucila, e todos pensarão que eu matei os meus filhos e depois me matei. Deve estar havendo muitos comentários. Com certeza, se Sidão sentir alguma coisa, deve ser pelos filhos. Porém, ele, como pai, nunca os agradou, como Alfredo faz agora. Tomara que ele seja um bom pai para eles e, para mim, um bom marido. Lucila estava de fato bonita. Ela tinha os cabelos até o meio das costas. Eram loiros, avermelhados e cacheados. O batom dera contorno aos seus lábios bonitos, e as roupas novas lhe caíram bem. Era magra, de altura mediana. Observou Alfredo, que no momento ria com os meninos. Alfredo parece de fato ser o pai deles. José Luiz é parecido com o Sidão, porém Alfredo tem o mesmo tipo dele, do meu ex-companheiro. Ele é alto, forte, claro, e os dois têm o mesmo tom de cabelo. Edson não se parece com ninguém, mas por coincidência sorri como Alfredo. Mariana se parece comigo, o mesmo tom de cabelos, cacheados e traços delicados. Voltaram à pensão, arrumaram as malas e foram dormir para no outro dia levantarem cedo. Lucila estava ansiosa e esperançosa, querendo mesmo ficar bem longe de Sidão. Se alguém, pensou ela, nos viu e o nosso plano não deu certo, e ele vier atrás de mim e dos filhos, ai meu Deus! Faça, Senhor Jesus, que o nosso plano tenha dado certo. Voltar para o Sidão seria o pior castigo do mundo. Eu estou gostando muito de estar aqui. Faz 2 dias que eu não trabalho. Como comida que não fui eu que fiz. Mas mesmo assim eu me sinto cansada. Talvez o termo correto seja ansiosa, mas eu me sinto bem. Eu tenho medo de acordar e estar na casinha do lago com Sidão, gritando e me batendo por nada. O melhor é dormir e amanhã estaremos longe. Acabou dormindo e acordou com Mariana choramingando, querendo mamar. Foi amamentá-la. Está na hora, disse Alfredo, que também acordou. Vou trocar os meninos, tomaremos café e partiremos. Que bom que acordei, estou aqui e não na casinha do lago. Suspirou e sorriu. Alfredo retribuiu o sorriso. Aguardem, a história continua.